Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui com o Fábio, que é o nosso Head de Financiamento Imobiliário aqui no Grupo GDI. E hoje a gente está aqui porque chegaram algumas questões envolvendo dúvidas no quesito de realização do financiamento imobiliário e por isso a gente trouxe aqui a melhor pessoa para poder falar do assunto, que é o nosso querido Fábio. Fábio, palavra então com você agora. Boa tarde, Bruno, pessoal. Queria agradecer o espaço, né, para poder falar um pouco desse produto. Eu também separei aqui alguns temas, vou detalhá-los aqui de forma bem objetiva, tá? Porque eu tenho notado um certo número de clientes com dificuldade de contratar o financiamento imobiliário, tá? E aí eu separei alguns tópicos para a gente poder passar uma orientação inicial, e aí se algum cliente estiver nessa jornada de compra e quiser essa assessoria, nós não cobramos, tá? Por essa informação, por essa consultoria, tá? Então você pode nos consultar. A primeira delas, né? Eu como correspondente hoje atuo com os bancos Itaú, Santander e Bradesco no produto de financiamento imobiliário, e é o que me perguntam bastante, né? Por que fazer o processo de financiamento imobiliário com o correspondente, no caso fazer com você, ao invés de fazer com a gerente da minha agência, né? Então eu vou relatar o que eu acompanhei recentemente, semana passada. Eu estava no processo de assinatura de um contrato, estava auxiliando um cliente e eu vi ali a gerente da agência, né, cuidando de um processo de abertura de conta corrente, e aí tinham duas auxiliares, uma perguntando sobre empréstimo, um outro com problema de cartão de crédito, tá? Então, no meio daquilo tudo, a gerente acompanhando e conferindo o contrato de financiamento imobiliário com a gente na mesa. Então, essa atenção dividida é complicada, tá? Porque ali com o cliente na frente dela, eu já estava tratando de outros 3, 4 assuntos simultaneamente, e foi com atenção dividida. Então, você imagina se ela está num dia a dia precisando bater meta de outro produto, capitalização, seguro. Infelizmente não vai dar a mesma atenção. Mas eu preciso reconhecer que eu fiquei impressionado, porque ela atuou em todas as demandas que ela tinha ali, fez a conferência, a assinatura do nosso contrato, ela não errou em nada, ela foi impecável. Né? Só que é muito complicado quando você tem uma profissional que precisa cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, diferente do correspondente que fica full time naquela operação, né? Que é a nossa realidade como correspondente. Tá? Horário de atendimento. Às vezes, como eu mencionei aqui, o gerente está com várias demandas para cumprir, propostas para subir, e o seu financiamento está ali. Financiamento imobiliário dá trabalho. Não é uma coisa simples de se fazer, de progredir, né? De dar sequência. Então, às vezes ele está com outras metas aqui e o seu processo está aqui na mesa dele. Pode ser que passe 1, 2, 3 dias. E aí o cliente ele assinou um compromisso de compra e venda junto à imobiliária, junto ao vendedor, aquilo incide multa e o seu processo está ali. Então é muito complicado. E nós, correspondentes, nós temos as nossas metas, né? Vou te falar que uma meta de imobiliário para uma agência gira em torno de 400, 500 mil. Isso eu já recebi essa informação de próprios gerentes que são parceiros, tá? Se eu fizer 400, 500 mil no mês, eu não sobrevivo. Não sobrevive. Não dá muito certo. Então, essa questão do horário de atendimento também influencia bastante, porque ali deu o horário, fecha a agência, o gerente vai embora. Eles trabalham como CLTs, né? Então tem horário definido para chegar e horário para sair. E banco tem toda aquela rigidez ali que qualquer minuto de hora extra já seria cobrado. Então, realmente, bateu o horário, cai a caneta lá. Ele vai embora. E a gente não. Muitas vezes em home office ou no escritório, a gente não desliga a máquina, a gente não encerra o expediente, deixando coisas pendentes. Né? Fora de horário comercial, às vezes feriado, final de semana. Já fui pra praia com a minha família e fiz reunião, levei 2 camisas junto com as roupas de praia. E aí a minha esposa ainda perguntou, mas você está levando camisa para a praia? Eu falei, nunca se sabe. Nunca se sabe. E consegui fazer 2 atendimentos de financiamento que acabaram contratando depois. Né? E o que eu já falei também é a questão de meta com outros produtos. Né? Então você imagina a questão de urgência, que um gerente ele possa vir
a dar para o seu processo de financiamento, se ele já fez um ali que deu 600 mil, a meta dele está batida. Exato. Tá? Então, às vezes, ele vai até te empurrar para uma outra coisa que talvez não seja tão adequada para o seu perfil, só para bater aquela outra meta ali, que é o que ele tem para vender no mês. Pode acontecer. Mas eu vou colocar aqui uma situação. Chega para mim hoje aqui, dia 28 de julho, um contrato de financiamento para eu dar sequência. Eu vou subir esse processo o mais rápido possível. Sim. Porque hoje é dia 28, de repente, é um processo que não tem interveniente quitante, não tem FGTS. Existe a possibilidade, por mais que remota, mas de repente emitir dentro do mês. Eu tenho essa esperança, eu vou correr com isso. Aí você pega uma agência que já está com meta batida. Segurar mais 3 dias para entrar para agosto, pode acontecer. Então, bem provável. Bem provável. E aí ele vai dar prioridade para um outro produto que ele ainda não bateu meta, que está com 90% batido. Então isso acontece também. Tá? Conhecimento sobre produto e sobre pendências que são notificadas, né? Para o público poder entender também. Hoje o processo de financiamento imobiliário, existe uma esteira de contratação, né? E a sua proposta ela vai progredindo ali nas etapas. Mas isso não acontece dentro da agência. Tá? Os bancos já há muito tempo eles contrataram empresas terceirizadas e aí o processo ele vai progredindo ali na mão dessas pessoas, dessas empresas, que são chamadas de BPOs. Tá? Tem inúmeras, tem várias hoje. E às vezes o cliente ele se serve, ele preenche o formulário pelo aplicativo, ele aprova crédito no aplicativo. Às vezes ele quer uma coisa, mas ele não tem um determinado conhecimento e aprova uma proposta fora do que ele está precisando. Então tudo em aquele autoatendimento ali que às vezes ao invés de ajudar acaba prejudicando. Tá? Então assim, estado civil do cliente é importante, se ele quer incluir as custas de TBI, cartório, sim ou não. Às vezes ele coloca um valor que não é aceito, que cada banco tem uma regra para incluir as custas. Enfim, ele sobe ali uma proposta fora da necessidade dele. E aí gera uma pendência de formulário, uma pendência de documento cortado, documento ilegível, e não chega muitas vezes para o gerente da agência, na interface ali do sistema, não chega assim, documento tem 7 páginas, página 6 ilegível, a parte do rodapé, não vem assim. Não vem um apontamento aonde deveria estar, então às vezes o gerente tem que ter aquele conhecimento para identificar onde que teria aquele problema para poder efetuar a correção. Ele tem que interpretar a pendência. E já já aconteceram muitos casos que eu tive que orientar, né? Sim. Então o gerente chega e fala assim, poxa, mas por que pendênciou esse caso? Aí eu explico. Mas por quê? Porque a gente tem um conhecimento mais aprofundado do produto. Né? Então, o conhecimento do produto e saber interpretar, às vezes, uma pendência. Tá? Sem contar que, hoje, como correspondente, eu tenho um acesso mais próximo dessas BPOs. Então, tem grupos de WhatsApp, que isso facilita bastante. A gente consegue atendimento fora do horário, fim de semana. Sim. Tá? Então, tudo isso acaba ajudando. São pequenas coisas que no final do processo fazem diferença. Né? A gente consegue otimizar bastante coisa. Encurta muito tempo, adequa muito melhor o cliente dentro daquele perfil ali, que ele conseguiria realmente pagar, que ele não vai perder o imóvel depois de uns meses. Então são muitas etapas ali que o detalhe mesmo faz bastante diferença no final. O crédito imobiliário, inclusive, tem muitas pessoas dizem assim que ninguém pode dizer no crédito imobiliário que sabe tudo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre aparece uma coisa diferente. Algumas regrinhas que às vezes mudam, dependendo do tempo ali, da conjuntura. No decorrer. O correspondente ele precisa estar atualizado com as regras, com as políticas internas, né? Então, assim, tudo isso faz diferença, tá? E aí eu separei aqui algumas coisinhas. O que o cliente ele precisa saber hoje antes de buscar um financiamento imobiliário. Tá? Aí eu separei aqui a questão de aprovação de crédito. A gente hoje vive um cenário de taxas altas, tudo isso impulsionado por uma Selic a 15%. Né? Hoje a gente está falando aqui em 2025, né? Uma Selic a 15%.
E a gente não tem nenhuma previsão de recuo disso a curto prazo, né? Você é melhor do que eu para falar a respeito disso, né? Só de manutenção e aí queda provavelmente final do ano de 2025 e olhe lá. Então, assim, aprovação de crédito, taxas e recusas, né? Algumas informações aqui, para não entrar muito no detalhe, né? Alguns bancos hoje não estão operando com não correntistas. Então você imagina um cliente que só tem conta em banco digital, ele encontra o imóvel dos sonhos dele, faz uma proposta e vai buscar crédito. E aí ele não consegue. Ele não tem comprovação de renda formal e ele não tem conta nos bancões, né, que a gente fala, Itaú, Santander, Bradesco. Esse cliente, se eu pego essa ficha, muito provavelmente vai ser recusado. Tá? Então, hoje é primordial, assim, em primeiro lugar, né, o cliente ele ter uma comprovação de renda válida. Tá? E a gente pega muito caso de cliente que não declara imposto de renda, ou que não tem um olerite, que não trabalha pelo regime CLT. Então, eles falam assim, extrato. Eu comprovo por extrato. Tem um banco ou outro que ainda aceita, a gente ainda consegue manobrar alguma coisa. Porque o correspondente, ele não é um burocrata. Ele é um provedor de soluções, então a gente vai atrás de soluções. Tá? E hoje o cliente que é atendido por nós, ele tem acesso a uma rede. Exemplo, se ele vai até a agência do Itaú buscar crédito, ou se ele vai se servir no aplicativo, crédito recusado. Ele vai ter que, por conta própria, buscar o Santander, ou buscar o Bradesco, ou buscar a Caixa Econômica, né? Sozinho. E um outro ponto, até para complementar, né? Se o cliente vai até o Itaú, o gerente do Itaú vai falar só de Itaú. O gerente do Bradesco só de Bradesco, do Santander só do Santander e o da Caixa só o da Caixa. Então eles vão vender somente o produto deles, mesmo que não seja o mais apto para o cliente naquele momento. Então o correspondente bancário tem toda essa visão 360 de todos os bancos, então realmente consegue servir o cliente com aquilo que ele está precisando no momento. Exatamente. Aí você foi assertivo. O gerente da agência do Itaú, ele não conhece a fundo a operação do Santander. E um não conhece a fundo a operação do outro. Tá? E muitas vezes, hoje eu trabalho com parceiros imobiliários que já foram gerentes de agência, têm seus escritórios de assessoria e fazem o financiamento comigo. Eles não se lembram de uma regra ou de outra, né? Então eles me perguntam bastante para poderem fazer os atendimentos deles ali na ponta com o cliente final. Né? E aí, outra vantagem, você vai falar com um profissional que conhece a fundo a operação de todos esses bancos. Tá? Tanto que hoje eu opero através de uma plataforma, para fazer simulação, eu consigo apresentar uma simulação em segundos. Eu coloco ali os dados do cliente e eu já recebo simultaneamente a simulação de todos os bancos. E com pouquíssimas informações. Pouquíssimas informações. Então, muito diferente do cliente procurar banco por banco, eu já consigo centralizar todos eles na mesma operação. E ali já consigo identificar segmentação de conta pela taxa que aparece, verificar através da comprovação de renda do cliente. Isso acontece muito, tá? A gente transacionar o cliente de um banco para o outro. A gente chegou no Itaú, teve uma taxa de 13,69. Aí eu jogo o CPF dele ali, olho no Santander, está aparecendo uma taxa de 12,99. Eu falo, olha, o seu relacionamento no Santander está melhor. Então eu te recomendo, mas eu mostro uma simulação dos dois bancos. Né? Outra continha também, porque o cliente ele fica muito retido em taxa. Aqui é 12, aqui é 13, mas eu vou então na de 12. Às vezes o custo efetivo total, seguros, o custo efetivo total de um banco, mesmo com a taxa um pouco maior, a efetiva, o custo efetivo total pode sair menor. Então é uma análise que a gente faz para o cliente também. Tá? E isso tudo ali na fase preliminar, eu estou falando, parece que é uma coisa muito longa, né? Isso a gente faz em questão de minutos ali para o cliente. Tá? E se eu identifico um perfil de um cliente, hoje ele é Uniclass, mas ele tem uma comprovação de renda superior a 15 mil, mas o banco aprovou um valor que não atende. Eu consigo colocar esse cliente no Bradesco Prime, consigo auxiliá-lo na abertura de conta, entre os bancos, tá? Sim. E a gente faz essa transação de um banco para o outro e consegue atender melhor o cliente também. Tá? Valores expressivos, tá?
A partir de 2 milhões, isso pode variar de um CPF para o outro, mas a partir de 2 milhões não é suficiente só a comprovação de renda. Tá? É solicitado do cliente a carteira de investimentos. O banco olha mais a fundo essas operações de valores mais expressivos. Uma análise de crédito um pouquinho mais apurada ali para realmente atestar que o cliente vai ter condição de pagar aquelas parcelas do financiamento. É o primordial dos 5 Cs do crédito, né? A capacidade de pagamento. Então vai pedir ali extrato, se for empresário vai pedir extrato PJ, documentos da empresa, tá? O banco ele vai se munir ali de segurança para poder ceder o crédito. E aí tem uma operação bem interessante também que eu deixei um tópico reservado para esse banco, que é o Bradesco. Já vi, nunca tive, mas já vi muitos problemas serem causados pela falta de conhecimento nesse banco. Então, de uma forma bem resumida, o Bradesco, diferente de Santander e Itaú, o Bradesco ele faz a aprovação de crédito em 2 etapas. Existe a pré-aprovação. Tá? Na pré-aprovação, o Bradesco ele vai enxergar a viabilidade da operação para aquele cliente. Tá? A renda não vai contar muito. Né? O estado civil, que é uma coisa que pesa em outros bancos, isso não vai contar. É só se ele tiver algum restritivo, algum protesto, aí já barra na pré-aprovação. Mas mesmo que ele não seja cliente do Bradesco, correntista, se o banco enxerga a viabilidade da operação, aí existem ali os parâmetros, né, no motor de crédito, a gente roda uma pré-aprovação, pré-aprovou, positivo. O crédito está aprovado? Não. Não. E aí qual é a confusão que acontece em muitas imobiliárias e com muitos corretores, né? Tem imobiliária que nem opera com o Bradesco por conta disso. Porque apareceu ali a pré-aprovação, teve um retorno positivo, mas a nomenclatura no sistema do banco aparece assim, proposta aprovada. E aí ele já orienta o comprador a assinar a compra e venda com base naquilo. E aí que mora o problema. Assim que o cliente ele é pré-aprovado, a gente encaminha uma simulação com as condições pré-aprovadas. E aí se o cliente optar por contratar, se ele estiver de acordo, a gente precisa encaminhar para o Bradesco 3 formulários de contratação, a declaração pessoal de saúde, proposta de financiamento, autorização para análise de crédito, isso preenchido dentro das regras e conformidades do produto, isso precisa ser assinado pela parte compradora e ser direcionado para o banco junto com uma via da matrícula e uma via do IPTU ou documento equivalente, desde que tenha a localização do imóvel e as informações de metragem. A matrícula não precisa estar atualizada nesse estágio. E a gente tem que mandar todo esse dossiê para uma etapa que é chamada de checklist 1. Bate no checklist 1, aí sim ele precisa ter o comprador, né, o cliente, conta aberta, renda comprovada e aferida internamente. Então, pré-aprovou, eu vou investigar. Bruno, você é correntista do Bradesco? Sou. Que bacana. Qual é o valor da sua renda cadastrada lá? Ah, vou olhar no app. A forma mais assertiva é você buscar o gerente da sua conta e perguntar para ele. E você tem que perguntar da seguinte forma. Isso aqui eu tô dando o ouro de graça. Hein? Você tem que perguntar para o gerente qual é a minha renda aferida no CADU. CADU é o sistema interno do Bradesco. E aí o gerente vai passar a informação. Se o cliente fala 15 mil redondo, minha renda lá é 15 mil. Poxa, legal. E no cadastro tiver 15.132,20 e eu colocar 15 mil, vai dar pendência. Ele não avança. E aí o gerente vai olhar e falar, poxa, mas eu falei que é 15 mil, por que não aprovou? E aí você vai mais a fundo e fala, pede até as frações. Aí ele passa e fala, então é por isso. Aí eu tenho que corrigir o formulário e mandar novamente. Então, se a pessoa que está te atendendo, o profissional que está te atendendo, tem esse know-how, tem essa expertise, o processo vai andar mais fluido. Né? Um outro tópico. Outra coisa importante, Itaú e Santander, quando a gente roda análise e o cliente é aprovado, ele emite carta de crédito, o Bradesco não. Com a carta de crédito, o cliente tem como contratar aquele crédito ali e ficar válido por até 60 dias corridos. Aí sim,
você pode assinar a compra e venda e você tem 60 dias para ter essa decisão de selecionar até o imóvel. emitir o contrato, porque depois vai para cartório, enfim, né? Então, o Bradesco, ele roda num outro formato, e aí é importante, tá? E aí tem as etapas do processo, né? Isso acho que é mais para concluir essa parte aqui. Rodou análise de crédito, aprovou, aí tem a vistoria do imóvel, depois análise jurídica e assinatura de contrato. Quando é Santander e Bradesco, o contrato já assinado e registrado, né? Ele tem que ser entregue na agência do comprador para liberação dos recursos ao vendedor. E no Itaú, sou eu quem faço a solicitação. Tá? Perfeito. Então, assim, são pequenos detalhes. O crédito imobiliário ele é constituído por pequenos detalhes. Né? E aí, se algum está fora da conformidade, o cliente vai bater cabeça no mercado e não vai conseguir o crédito dele. Então, aqui, hoje, nós estamos munidos de informação, a gente está se atualizando constantemente. Sim. E tudo que cai aqui para nós, a gente consegue dar andamento. Fluidez, né? Fluidez, exatamente. Tanto que eu resgatei um cliente, até um case que eu vou contar, eu resgatei um cliente agora em julho, que não estava conseguindo crédito em lugar nenhum, e ele teve uma pré-aprovação no Bradesco. A imobiliária o orientou a assinar o compromisso. Já. E passou 1 mês, 2 meses, ele teve que pagar multa. E aí ele chegou no meu escritório e perguntando o que tinha acontecido, se eu podia ajudá-lo. E aí eu passei todas as orientações, falei com o contador dele para auxiliá-lo na declaração. Coisa que dificilmente um gerente de agência vai fazer. Falei com o gerente, aí levei esse cara para o Santander, falei com o gerente do Santander, foi feita a abertura da conta, foi certificada a renda internamente, aprovamos o crédito, falei com a parte vendedora e o imóvel, para ajudar, estava financiado pelo Itaú. Então ainda tive que fazer o processo de interveniente quitante. Então assim, quando o cliente ele cai aqui para o nosso atendimento, ele vai ter todo esse suporte. Assim, nós somos capacitados, temos conhecimento, né? E ele vai ser muito bem atendido. Só se for um cliente que realmente não tem perfil para esse produto. Aí que às vezes pode ser o caso mesmo. Pode ser o caso, tá? Às vezes não tem a renda necessária também, não tem nenhum valor de entrada. Tá? Exatamente. E aí, se algum cliente se interessar por conhecer um pouco mais sobre esse produto, ou algum corretor quiser fazer algum tipo de parceria, a gente está aqui preparado para fazer esse atendimento. Excelente. Perfeito, Fábio. Muito obrigado aí pelas explicações. Acho que por hoje era isso que a gente queria passar. Novamente, Fábio, parabéns aí pela ótima explicação, né? E vamos obrigado. Lá para mais episódios aí para poder esclarecer todas as dúvidas e questionamentos do mercado financeiro e dos serviços financeiros em geral. Uma ótima tarde para todos.